Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e esse é mais um Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Nós estamos lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim, e nós estamos aí na reta final, gente. Na realidade, hoje eu nem ia gravar para vocês, tá? Estava eu aqui bem de boa, e aí resolvi abrir a câmera e vir aqui gravar pra vocês, porque eu estou curiosa pra saber o que vai acontecer nessa reta final. Falta só um pouquinho, olha só, falta só um pouquinho pra saber o restinho dessa história. E aí eu tava aqui com um tempinho e aí eu pensei, quer saber? Eu vou lá gravar um pouquinho dessa história e ver o que vai dar no final. Se você não acompanhou a gente desde o início dessa jornada, saiba que aqui no YouTube, né, no meu canal, tem uma playlist onde você encontra todos os vídeos da leitura que a gente fez desde o início, tá? É uma história espetacular, vale a pena você acompanhar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte e compartilha, porque me ajuda muito aqui a divulgar o conteúdo do canal, ok? Então, deixa eu pôr meus olhos e vamos lá para a continuação da nossa história aqui com a Viola Davis. Havia um enorme paralelo entre me acomodar nessa linda vida com Julius e me aventurar em outro mundo, em outro nível, que ainda não estava se manifestando, mas para o qual eu sabia que Deus vinha me preparando. Tanto que Julius e eu nos vimos querendo mais. Edwina Findlay, uma atriz e amiga de uma amiga de Nova York, conseguiu uma peça na Califórnia e ficou conosco, porque estava tentando economizar dinheiro. Naquela época, estávamos morando em uma nova casa, depois do condomínio, maior, com 5 quartos e 5 banheiros. Era apenas eu e Julius. Minha amiga ligou e disse: ela é incrível. Se vocês a ajudarem, serão abençoados. Enquanto ela morou em nossa casa, plantou uma semente em nós. E tem gente que é assim, na verdade? Tem pessoas com quem nós convivemos que plantam sementes na vida da gente, que nos fazem florescer, né? Já queríamos começar uma empresa de produção. Era uma ideia assustadora, mas ela nos ajudou a olhar além, inspirou e nos encorajou a começar uma empresa, a Juvi Productions. Talvez aquele sonho que tive na noite anterior ao meu primeiro casamento estivesse me preparando para a ascensão estratosférica que estava prestes a acontecer na minha carreira e na nossa vida. Recebi um trabalho após o outro e fui aceitando, porque é isso que atores assalariados fazem. Eu era a atriz que tinha 5 dias de trabalho aqui, ou um papel de estrela convidada ali, ou era a protagonista de uma peça. Eu não era o nome principal, mas o suficiente para ser considerada para papéis que poderiam me render algum dinheiro. Estava em Nova York fazendo King Hedley 2, quando fiz teste para um filme chamado Voltando a Viver, dirigido por Denzel Washington. A filmagem aconteceu logo após o 11 de setembro, literalmente na semana depois do atentado. Tive que voar para Cleveland. Os aeroportos estavam vazios, parecia um filme de terror. Todo mundo estava preocupado de os seguranças pegarem nossas identidades, deterem-nas como se fossem escondê-las e fazerem perguntas capciosas. Foi um momento de aprendizado. Cheguei na congelante Cleveland e gravei o papel de Eva May em uma cena com Derek Luke. Acabaram sendo 2 dias de trabalho porque alguém roubou o carro que estávamos usando na cena e Denzel exigiu que o produtor refizesse a casa que estávamos usando. Parecia muito suja. Eu estava interpretando uma dependente de crack. No filme, faço a mãe desaparecida de Anton Fisher. Ele passa boa parte da vida tentando achá-la para preencher as lacunas de sua trajetória. Por fim, alguém diz que sabe onde ela está e Anton a encontra no clímax da cena. O roteiro não tinha muitas falas e, francamente, as poucas que fizemos pareceram artificiais.
Quando estávamos prontos para gravar, eu as reduzira para talvez 2 linhas. Não conhecia Eva May pessoalmente, mas conhecia pessoas como ela. Eva era muito verídica para mim, porque minha irmã Daniela caíra no vício. Vi ali o ser humano. Vi a mulher que fora castigada pela vida, cuja dor se tornara tão grande que escolheu o entorpecimento. Daniele era a mulher, mãe e irmã mais amável do mundo. A única pessoa que ela não conseguia amar era a si mesma. Vamos dar uma pausa aqui? Vamos dar uma pausa aqui porque eu acho que é importante. Ela foi fazer o papel de uma personagem, de uma mulher que sofria com drogadicção. E aí ela diz, eu não conhecia essa personagem, mas eu conhecia a minha irmã. A minha irmã que sofria com drogadicção, né? E aí ela diz, a minha irmã era uma mulher incrível. Ela amava todo mundo, mas ela não conseguia amar a si mesma. E ela sofria tanto, 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 que ela escolhia as drogas para se entorpecer, né? Aí, eu escolhi parar aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas ainda encaram, né, a drogadicção como besteira, como sem vergonhice, né? Não encaram realmente como uma doença, né, que a pessoa precisa lidar, como um vício realmente. E não entendem muitas vezes que o que leva a pessoa para a drogadicção é sim uma dor, né? É sim uma dor. A pessoa precisa fugir muitas vezes da realidade que está vivendo e escolhe muitas vezes o caminho do vício para conseguir fugir dessa realidade. O vício das drogas, o vício da bebida, o vício de qualquer tipo de entorpecente, né? Fugir da sua realidade. Então, olhar com ter esse olhar para essas pessoas já vai fazer a gente ter um pouquinho mais de empatia com o problema que elas enfrentam. Não olhar simplesmente como se elas fossem fracas ou como se elas fossem sem vergonhas, ou não estivesse nem aí para a família, ou não tivesse força o suficiente, ou não querem resolver a situação. É uma situação mais profunda e cabe a nós julgar um pouquinho menos, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Como em grande parte da minha carreira, eu tinha muito para expressar, mas pouco material. Aquela única cena mudou minha carreira enormemente. Fui indicada ao Independent Spirit Award por aquele papel. Em pouco tempo, eu estava fazendo as malas para ir a Toronto gravar Fique Rico ou Morra Tentando com 50 Cent ou Curtis Jackson. De novo, estava frio e de novo eu estava tentando dar o meu melhor com um material que simplesmente não estava desenvolvido. Eu não sabia como conseguir trabalhar nos materiais que já estavam desenvolvidos. Não aparecia nenhum. Todo ano, há sempre aqueles 2 filmes excelentes que Hollywood produz. Se você não estiver em um deles, fica com o que sobra. Não há páginas suficientes para descrever o potencial de um bom material de apoio. É mais ou menos 80% do trabalho. Atuar é uma forma colaborativa de arte. O ator precisa do diretor, do roteirista, do maquiador, do cabeleireiro, do cinegrafista e, por fim, da audiência. Você não pode atuar do seu quarto. A maioria das pessoas não entende o que fazemos. Não estou sendo condescendente. É a mais pura verdade. Até alguns atores não entendem. Quando assistem a um filme, não têm o repertório necessário para explicar o motivo de terem gostado ou não. Portanto, tudo se torna culpa do ator. Se o papel for menor do que eles imaginavam ou não for bem desenvolvido, é culpa do ator. Se a direção não for boa em uma cena, é culpa do ator. Não há uma abordagem cognitiva que direcione o trabalho de uma peça artística. Se você é aquele ator que está recebendo os restos, é muito difícil competir com atores que estão conseguindo papéis bem construídos. É assim que funciona. De novo, essa profissão é uma teia emaranhada de artistas conseguindo trabalhos com base no lucro e influência.
não em habilidade. Não faz sentido. Em projetos de filmes com atores negros, muitas das estrelas são músicos ou comediantes. São eles que atraem o público. Vendem álbuns por todo mundo, então têm o apelo necessário. Ou são comediantes. Não estou criticando, estou expondo os fatos. Os atores afro-americanos que temos não recebem, ou pelo menos não recebiam material suficiente para serem influentes. Ou estão fazendo teatro em Nova York, ou não têm nome nem rosto e estão tentando entrar no mercado. Aí ela começa novamente aqui a trazer um ponto de vista importante em relação aos atores, os problemas que os atores negros enfrentam até hoje, né? E aí a gente vai continuar aí no próximo vídeo. Espero você lá.